Olá, hoje nós vamos fazer um Arrume-se Comigo narrado. Tava muito barulho na minha janela, então nós vamos começar com o primer da Kiko Milano, que é o CC Blur. Vocês vão ver que a consistência dele é bem silicone, olha aí, até cai. São espuminhas que saem da bisnaga, tem que tomar mais cuidado para não perder produto. Então eu espalho bem para poder virar um creminho. Esquento na mão e passo nas áreas da zona T, que são as áreas que eu tenho os poros mais dilatados, né? Então é o meio da testa, a bochecha e o queixo também. Espalha bem para absorver direitinho. Aí eu mostrando a área mais necessária. Em seguida eu vou continuar de Kiko, com o Skin Perfection, que é uma base deles bem leve, bem nada. Vou colocar na plaquinha uma quantidade que corresponderia mais ou menos um pump e meio, e eu vou espalhar com a esponjinha da Mari Saad. Pego uma quantidade, começa sempre pelo meio do rosto, que é onde tem mais necessidade, né, de uma cobertura maior, e vou espalhando com a esponjinha. Eu falei o nome errado, né? A base chama Daily Protection, que é uma base assim, um skin tint, né? Vocês veem que não fez muita cobertura, mas deu aquela uniformizada básica. Agora nós vamos entrar com a cor 3 do corretivo da Visela, na versão Satin. Esse corretivo tem uma boa cobertura, como vocês vão ver, é uma cor um pouco mais clara que a minha pele, porque ao mesmo tempo que ele cobre, ele ilumina, que é perigoso, né, porque às vezes, quando ele é mais claro que a pele, pode deixar a olheira acinzentada se ela estiver muito forte, e vocês vão ver que é mais ou menos isso que vai acontecer. Então ele vai dar uma cobertura pouca, e vai dar uma leve acinzentada na minha olheira, porque a cor muito clara faz isso. Se fosse uma cor mais da minha pele, talvez tivesse uma cobertura melhor. Mas como eu estava querendo dar uma iluminada, tá valendo, né? Deixa um pouquinho da olheira, ó, tá vendo? Cobre, mas deixa aquela sombrinha cinzenta. Você vê pra minha cara que eu não tô muito satisfeita com o resultado, mas é isso. Tem que trabalhar, tem que se arrumar. Vou usar o pó da Bruna Malheiros, o Light Up. Vou colocar nas olheiras para dar uma seladinha. Temos aí uma boa quantidade, eu não vou usar tudo isso. E vou pegar a esponjinha de puffzinho, né? Aí pega uma quantidade, coloca ali. Não tô fazendo nenhum baking, tá? Tô pegando uma quantidade, mas tô batendo o excesso, que é para não vir muito, porque na minha idade, né, 55 anos, não é aconselhado fazer baking. Periga acentuar mais ainda as linhas de expressão. Então aí vocês veem que o resultado ficou satisfatório. Pego um pincel fofo, grande, para tirar o excesso do pó e ficar mais esfumado o aspecto. Agora vamos ao blush. Esse aí é o da Vult. É o blush compacto na cor... não sei qual é a cor. Na cor Rosé Mate. Vou usar esse pincel da Macrylan, que é um pincel de blush bem fofinho.
mas as sedas são mais densas. É o pincel B117 Kabuki Angular da Macrylan. Aí a gente, cada um coloca o blush onde quer, né? Eu ultimamente estou gostando de fazer aquele W, que ou seja, você passa na bochecha inteira subindo, como se fosse o W da Mulher Maravilha. E no nariz para unir um pouco essa impressão, causa uma impressão de que tomou sol, né? E agora vamos para o contorno. Eu vou usar o contorno da Vizela na cor 2. É um contorno um pouco escuro para mim, então eu vou colocar na mão e vou espalhar. Para esse contorno, eu estou usando esse pincel B102, que é mais fofo ainda do que o outro. É um pincel que na verdade é para blush e eu estou usando para contorno. Eu devia ter feito o contrário, eu devia ter usado o 117 para o contorno, porque ele é mais denso, e o 102 para blush, que ele é exatamente feito para blush. Então fica aí a lição para mim mesma. Onde que eu coloco o contorno? Na testa, porque a minha testa está meio grande, né, para dar uma enquadrada nela, uma moldurada nela, e na papada baixo do queixo, que é para fazer também a moldura do rosto. Então a moldura do rosto eu faço embaixo do queixo e faço em cima da testa. Por que eu não faço na bochecha, que nem as outras pessoas fazem? Porque vocês podem ver que eu já tenho um contorno natural aí, que é o meu melasma. Então eu não vejo necessidade de acentuar mais ainda. Agora eu tô pegando mais pó da Bruna Malheiros, que sobrou bastante na tampinha, e tô colocando na zona T e abaixo do blush, que é para dar uma limpada. Eu vou deixar aí um pouquinho e vamos para a sobrancelha. Na sobrancelha eu vou usar da Nina Secrets, só que eu vou usar uma parte que ninguém usa, né? Na internet eu não vejo ninguém usando, e ele é bem interessante porque ele também é bem levinho, igual a lapiseira, mas ele é uma espuminha e você coloca dentro e empurra, ou atarrachando ou empurrando, que ele tem uma molinha, e aí ele libera um pouco de pozinho. É bem interessante isso. Eu achei que não ia dar nada, mas você vai construindo a cor aos poucos, que é bem legal, porque tem outras marcas que tem essa coisa do pincelzinho de espuma, mas aí vem muito produto e fica aquela sobrancelha carregada. E o da Nina Secrets não, é super sutil, então você vai construindo, assim, não pode ter pressa, né? Se você tiver com pressa, vai de lapiseira, que é mais rápido. Mas esse, né, para não desperdiçar o produto, eu tô usando nos dias que eu não tô com tanta pressa assim, que aí eu posso ir construindo. E dá pra ver que eu vou construindo mesmo, né? Demora pra caramba pra chegar naquela cor que eu tô querendo chegar. Ó, tá vendo? Ele cria uma coisinha sutil, natural. Gostei muito do resultado. A minha cor na lapiseira, se não me engano, é claro. É a mais clara. Justamente para poder ir construindo. A média ficaria muito pesada para mim. E agora eu vou pegar o pincelzinho de pentear com um ceruzinho fixador. Também é muito bom. É bem pequenininho esse pincel, então eu pintei direitinho. E com o passar do dia, vai ficando dura a sobrancelha, né? Ele meio que é um fixador mesmo, segura no lugar a sobrancelha. Depois, para tirar, quando você passa o óleo, sai tudo granulado. Em seguida eu vou usar a sombra, mantendo o tema da Kiko Milano, a paletinha de sombra deles, que é bem neutra. E eu vou primeiro forrar a pálpebra com essa cor. Forrar quer dizer criar essa cor de transição, ou seja, você dá uma uniformizada na pálpebra, deixa ela toda com pó, que é para quando você for depositar o outro pó mais escuro, ele esfumar com mais facilidade, ao invés de grudar num lugar só, porque ainda está com a oleosidade da pele, entendeu? Agora eu vou entrar com essa coisinha marrom mais escuro. De novo, ser bem sutil, é uma maquiagem para ir trabalhar, não é uma maquiagem para noite.
Então é só para dar um formato para o olho, né, uma sombra para o olho. Então eu ponho no cantinho externo e esfumo para a área do côncavo. Aplico no cantinho externo e esfumo para a área do côncavo. Assim eu vou criando uma sombra sutil, nada pesado. Ó, tá vendo? Não fica pesado. Agora eu vou pegar um pincel mais fininho, que aquele pincel que eu estava passando é um pincel da Classvo, maravilhoso, que eu comprei por recomendação de uma youtuber. Ele é extremamente macio. O outro que eu estou usando agora é um pincel da Macrylan, que ele é um língua de gato. É o W105, é um pincel para sombra. Aí eu passo nos cílios de baixo, com o mesmo marronzinho que eu usei antes. Agora vamos tirar o pó, com o mesmo pincel grandão, que é um pincel da Natura que eu tenho. Eu gosto desse pincel, mas eu não sou louca por ele. Por quê? As cerdas são muito compridas e densas, então ele meio que dá um tapa na cara, né? Não é aquela coisa de esfumar, é quase um pincel gato, língua de gato, grosso. Ele dá um tapão na cara, então é bom para remover pó, é bom para remover sujeira, porque ele não é sutil não. Sobrou ainda bastante pó, como vocês estão vendo, vou guardar para usar outro dia. Agora vamos aos cílios. Eu comprei essa máscara da Nina Makeup, que eu achei que era marrom, e descobri que eu comprei a preta por engano. Então eu tive que encomendar a marrom, porque não tem nenhuma das lojas da Bela Ferraz que eu fui. Tem duas aqui perto de casa, nenhuma das duas tinha marrom. Então eu aí descobrindo que na verdade eu comprei uma máscara preta. Que tudo bem, né? A gente adora uma máscara preta, mas é que eu queria realmente a marrom e a cherry, que depois eu consegui comprar. E aí eu vou usando aquela técnica de aplicar máscara, que é faz zigue-zague na raiz dos cílios e depois levanta em direção à pálpebra para poder fazer a curva. Isso sem usar o Convex, né, que eu estou tentando evitar de usar. Aí você consegue uma curva, mas tem que tomar cuidado para não encostar o pincel na pálpebra e sujar. Com o que sobra, que é só uma poeirinha, eu vou no cílio de baixo, que é para não marcar muito, que eu não gosto de ficar com carinha de cílio de boneca, acho que já passei da idade. Ó, eu borrei um pouquinho, que eu sempre acabo borrando, não tem jeito, então tem que deixar secar isso, para depois remover ou com um pincel de máscara de cílios limpo, ou com cotonete, que é a forma como eu prefiro fazer. Eu pego um cotonete e arranco a coisa que secou. Vou entrar com o meu gloss da Vult, Melancia, que é o meu gloss de todo dia. Vocês podem ver que já vai acabar daqui a pouco, tá bem no finalzinho. E vou entrar com um delineador labial. Esse delineador labial é da Vult, uma lapiseira, então não precisa apontar, com óleo de rícino e vegana. Essa é a cor malva. Eu gosto muito dessa cor. Não tem boa duração esses delineadores labiais da Vult, mas eu acho bonita a cor. Eu tenho esse malva e tenho também o vermelho, que chama vermelho rubi. E na hora que a gente delineia o lábio, é que a gente vê que o nosso lábio é torto, né? Quer dizer, no caso o meu. Tá vendo que do lado direito ficou mais torto que do lado esquerdo? Aí eu tento compensar um pouco, mas às vezes eu não reparo. Vou colocar por cima o gloss da Boca Rosa, o gloss vermelho dela, que eu gosto muito. Só tem um problema esse gloss. Com o passar do dia, ele vai subindo para as minhas linhas do lábio. Então eu tenho que passar um cotonete ou um dedo, né, para limpar, porque ele vai caminhando para dentro das minhas linhas e marcando.
que é bem desagradável, né? Mas é assim, a gente vai falando e o gloss vai andando, porque ele é bem espesso. Agora eu acho que já secou, então eu vou lá e tiro com cotonete, não tá totalmente seco ainda, então dá uma borrada. E isso não é o que a gente quer que aconteça. Olha aí, tá vendo o que acontece? Quando você tira antes de secar, eu não fiz nenhum corte aqui nesse vídeo, então vocês viram exatamente quanto tempo eu deixei secando. Foi bem pouco. Na verdade, eu devia fazer minha maquiagem toda, terminar e depois pensar em tirar. Vou entrar então com o delineador. Esse é o delineador de olhos da Mari Saad. É o marrom dela, que eu nem gostei muito, acho que é uma cor muito clara, não faz a minha cabeça, mas tem que usar, né, antes que estrague. Então, tô botando para jogo, para usar. Acho que já tá fora de linha isso, né, mas é o marrom. É um marrom bem clarinho, bem caramelo. No meu olho eu não gosto muito, não. Mas eu tô passando o quê? Do meio pro final. Não tô passando nele todo de novo, porque eu tô indo trabalhar, não tô querendo fazer uma maquiagem dramática. Tô só dando uma complementada aí na moldura dos olhos. E vamos entrar com o Fix Plus da MAC para fechar isso tudo. Dar uma hidratada, dar uma fixada na maquiagem. E bora enfrentar o dia. Black para dar uma secadinha.